Vou botar mais um vídeo então hoje para você, vai lá. Segura. Olá, reverendo Caio Fábio Braulio, graça e paz a todos e a todos os inscritos nesse canal abençoado. Desculpa aí a luz que tá pouca, né, aqui, mas é uma curiosidade minha. Aqui na Bíblia diz que Deus não é homem para que se arrependa, e quando de repente lá na frente encontra-se Deus se arrependendo de ter feito o homem. É verdade? Literalmente é assim mesmo que está escrito, Caio? Me responde, por favor. Meu nome é Josenildo, sou de Recife. Um beijo no teu coração, Caio. Tudo de bom? Gosto muito do seu programa. Fico aqui sempre assistindo aqui no YouTube e acompanhando. Deus te abençoe e continue assim, em nome de Jesus. Amém? Amém, Josenildo. E muito obrigado por ter enviado seu vídeo, meu querido amigo. Olha só, gente. Deus, quando se diz que Deus se arrepende, se está usando de uma linguagem de códigos humanos para tentar exprimir o inexprimível. É óbvio que Deus não se arrepende. Deus é aquele que pode se entristecer, porque ele é Deus eterno, tanto quanto é Deus do momento da relação de cada ser humano com ele. Então, conquanto Deus esteja para além de sentimentos, conforme os dos humanos, a gente sempre fica projetando em Deus formas e sentimentos humanos, como é o caso de Deus se arrepender de ter criado o homem. Isso é um antropomorfismo, é uma expressão de natureza humana para tentar definir o indefinível. Mas existe a relação de Deus com o momento do homem. E existe a liberdade bíblica de descrever o encontro de Deus com o momento do homem no espaço-tempo com expressões humanas. Porque, de fato, aquilo está sendo dito para o homem. Interessava ao homem entender, e precisava-se que o homem entendesse que o que ele tinha feito era uma descriação total. Ele tinha se descriado diante de Deus. Isso é o arrependimento de Deus por ter criado o homem, é ver o homem se desconstruir, se descriar, se desumanizar. Todo o processo de descriação e de desumanização produz esse arrependimento em Deus, por assim dizer. Por assim dizer. No entanto, lá em Números se diz que Deus não é homem para mentir e nem é como filho do homem para se arrepender, pensando-se na categoria absoluta de Deus e descrevendo-se o ser de Deus nessa perspectiva do que seja absoluto. Ou seja, Deus não tem absolutamente nada a ver com a minha relatividade. Eu minto, eu me arrependo. Deus, todavia, não precisa viver de arrependimentos. No entanto, é necessário que a gente saiba que o Deus que não mente e não se arrepende, todavia é o Deus que dá a si mesmo o direito de chorar, de lamentar, de dizer: Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas e apedrejas os que te foram enviados. Quantas vezes quis eu reunir-te, como a galinha reúne os seus pintinhos debaixo de suas asas, mas vós não o quisestes. Jesus chega diante do túmulo de Lázaro e chora. Ele arranca suspiros de angústia do coração quando assiste à estupidez
dos apóstolos e dos discípulos, e diz: até quando estarei convosco? Até quando vos sofrerei? Significa o quê? Que Deus é um Deus gemente? Não. Significa apenas que, para a mente humana, a gente precisa saber que as nossas ações produzem no eterno aquilo que só pode ser descrito como o mais profundo de todos os sentimentos humanos, a saber, o arrependimento. O arrependimento é divino. É divino. Um ser como eu olhar para dentro de si e não concordar mais comigo mesmo e aborrecer os meus atos, os meus feitos, os meus pecados, e mudar de mente, e mudar de atitude, e fazer novas decisões, e edificar um novo caráter. Tudo isso é arrependimento, isso é divino, é um milagre, é uma metamorfose. Isso que para mim é um milagre, que em mim tem que ser vivido como milagre transformador, é o que se atribui a Deus no auge da perversão humana em relação ao Criador e à criação. Então se diz: Deus se arrependeu, Deus descriou. Mas essa descriação divina não é absoluta. Se diz isso e se diz que Noé, todavia, era um homem bom e que vivia uma vida justa e singela e santa diante de Deus. E Noé achou graça diante do Senhor. Então, quando se lê sobre coisas desse tipo, tem-se que ler a sequência. A sequência sempre vem carregada com a provisão de graça. Ou como na Torre de Babel, o próximo passo é se revelar o pai da fé, Abraão. Sempre tem uma continuidade. Esse arrependimento divino com a malignidade humana nunca deixa de fazer provisão, todavia, de um remanescente, porque Deus não é homem para que se arrependa, e não é filho do homem para que venha a se contradizer, a mentir. É isso, meu amigo. Sendo muito simples e não fazendo viagens sobre espaço, tempo, a natureza do que seja eterno, tudo isso eu deixo para outros interesses. Aqui eu estou tentando simplificar como se eu estivesse conversando com o meu neto ali embaixo.